Olá, gente. Hoje eu estou aqui com o prazer grande de ter o William Frantz comigo. Tudo bem, William? Oi, tudo bem, tudo bem? Tudo bem com você, Marcelo? Tudo 100%. Obrigado aí por você tirar um pouco da sua tarde de sábado, em vez de você estar na praia em Fortaleza, você está aqui batendo papo comigo. Muito obrigado pelo teu tempo aí, Karen. Ô, William, o que você faz hoje em dia? Conta pra gente qual o teu cargo atual. Bom, atualmente eu trabalho como software engineer, né? Eu digo esse termo mais porque eu trabalho para fora, mas seria basicamente um desenvolvedor de sistemas. E eu trabalho de ponta a ponta em um time muito pequeno, então a empresa de certa forma é muito grande, mas o time é muito pequeno, que é um time que cuida da segurança de todos os jogos da empresa. E quando eu digo de ponta a ponta, é desde a parte ali, a entrada do funil, onde você se comunica com o nosso produto de segurança, até a parte onde você faz login, até a parte onde a gente faz o ETL de dados, né, que é extração, transformação e depois o processamento de todos esses dados, até a parte onde a gente faz meio que o nosso um backstage ali para os analistas que vão tomar de conta de cada caso, onde a gente tem um back-end, um front-end, uma interface para comunicação com eles, e até mesmo a parte de como a gente chama de regras de sistema, que seria o que a gente chama de banimento automático. Então, quando a gente detecta que alguém é uma pessoa suspeita e ela está usando de alguma coisa que influencia positivamente, né, dá uma vantagem para ela dentro do jogo, então a gente já consegue fazer um banimento automático. Então, todo esse sistema, quando eu digo sistema, você enxerga como vários sistemas, na real, porque nunca é só um monolitão, né? Então, a gente faz tudo de ponta a ponta, é um time ali de 4, 6 pessoas, hoje em dia. Então, basicamente isso. Em termos de linguagem de programação, eu mexo muito com Elixir, ainda voltado para o que tange a parte dos analistas. Então, eu criei um sistema lá em 2021 que era utilizando LiveView e Phoenix, que eu acho que eu até comentei no grupo lá com você. Sim, sim. E ao longo dos anos, né, esse sistema ele foi crescendo e sendo iterado e evoluído. Mas também muito trabalhei com a parte do C, do C++, do Go. A gente usa muito o Go para fazer questões de proxy, né? Então, coisas de comunicação, Nginx, etc. E como Bacana. que a gente faz a nossa comunicação. Então, é basicamente isso. Bacana demais. E você trabalha para Riot Games, não é isso? Isso. Bacana. Trabalho lá há 4 anos. Legal, legal. Antes da gente falar da tua evolução aqui, que eu sempre falo aqui, vamos voltar no tempo um pouco, não, bastante ainda, né? E deixa eu perguntar para você, como é que foi que tecnologia, como é que foi que computação e os computadores apareceram na tua vida? Bom, eu sou de 95, né? Então eu sou um pouquinho Uhum. mais novo que você. Mas quando eu nasci já, eu tinha um tio que ele, na época, estava tendo essa popularidade de computadores, né? Aqueles Certo. primeiros computadores ali. E ele encontrou um jeito de trabalhar com isso. Então ele fazia manutenção. As pessoas compravam os computadores, às vezes precisava fazer uma manutenção aqui e ali, fazia com ele. Precisa formatar, fazer alguma coisa, ele fazia tudo. Então, à medida que eu fui crescendo, eu ficava muito tempo na casa dele e ele me mostrava os jogos, né? Alex Kidd, que era quase que ali o paralelo do Mario, só que com outros personagens, Donkey Kong, etc. Então, tipo, eu fui pegando muito disso, até mesmo o Doom, né? Que acho que Doom é de 95, acho que em 97, 98 eu tava jogando já. E era um jogo de terror pra mim na época, né? Então foi meio que assim que entrou na minha vida, essa questão da computação. E aí com o tempo, eu fui criando aquela curiosidade que eu acho que é o que bate em todo mundo, né? De tipo assim, pô, se isso aqui roda, como que funciona, né? Então acho que foi bem nesse estilo que entrou pra mim. Perfeito. E é incrível também como você falou que você é um pouco mais novo que eu, você é só metade da minha idade, só. Mas é bacana demais, cara. E eu acho interessante sempre ver como essa coisa dos computadores, né, no final, no começo da década de 90, montar computador e como é que isso também gerou curiosidade nas pessoas, gerou oportunidade, né? Você falou do seu tio com um negócio ele de dar manutenção de computador, formatar, resolver problema, instalar isso, instalar aquilo. Como é que isso gerou, e é bacana ver como é que isso gerou curiosidade em você também, né? E a partir daí começou já a tua evolução no aprendizado do que você
precisou aprendizar para chegar onde você está hoje. Isso é incrível, né? Mas como é que foi? Você morava em Fortaleza já nessa época? E como é que foi o teu ensino básico? Como é que foi o teu ensino médio por aí? Então, eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Certo, mas eu vim morar em Fortaleza em meados de 2006, mais ou menos. Então, eu passei uma última parte ali do meu ensino fundamental e do ensino médio em Fortaleza e depois na certo. faculdade, né? E, cara, tipo, eu dei muita sorte de. Eu sempre estudei em colégio público. Uhum, E eu dei muita sorte de ter passado por colégios muito bacanas, onde tinha tipo um certo investimento você tinha aquela sala de multimídia, né? Que o certo. pessoal chamava, então você tinha ali vários computadores para você estar fazendo às vezes uma aula de inglês, uma aula de alguma coisa específica, né? Como montar um PowerPoint, né? Alguma coisa voltada para esse tipo de conteúdo. E E aí, nisso, foi uma das primeiras oportunidades que eu tive, que foi de brincar com computadores, que foi porque a gente tinha um grupo de colegas que estavam montando a chapa do Grêmio Estudantil, né? E eles tinham lá um planejamento de, pô, a gente vai ter aqui esse Grêmio Estudantil e a nossa ideia é conseguir adequar mais aulas de tecnologia, coisas voltadas para o computador, etc. E eu já pensei assim, pô, é uma oportunidade. Nem gosto disso aqui, mas vou me entrar aqui no meio aqui para ver se eu consigo participar. E aí disso foi só história, né? Começa aquele negócio de, um computador aqui deu problema, a primeira coisa que a gente fazia, reiniciava, não funcionou, tirava a memória RAM e passava borracha, sabe? E aí vai fazendo todos aqueles clichês de antigamente, tira os cabos, dá uma sopradinha, bota de novo, tira a BIOS, bota de novo, reseta todo o sistema. Então essa foi a parte de tecnologia do ensino fundamental que eu tive e do ensino médio também. Mas uma questão que para mim sempre foi muito interessante, da questão de curiosidade, é que, por exemplo, no ensino médio a gente tinha aulas de física, né? Então, ali o professor passava os cálculos, as fórmulas, e normalmente física e matemática é muito problema de fórmula, né? Você tem Certo. um problema, você aplica uma fórmula. E eu lembro que nessa época do ensino médio eu estava muito vidrado com programação já, e, e eu fiz um programa assim em JavaScript para fazer cálculo da distância entre dois pontos e mostrei isso pro meu professor. O professor ficou louco, cara. Ficou assim, caramba, como é que isso aqui funciona? Tu digita aqui um negócio, ele calcula a distância entre dois pontos. Aí eu falei para ele, não, você só apliquei a fórmula que você mostrou aqui, ó, só que no código, aí mostrando a formulazinha para ele, sabe? Cara, isso é sensacional, né, cara? E esse professor se interessou mais ainda pela tecnologia, pela programação? Mais ou menos, porque ele já era meio, acomodado ali no que Certo, ele fazia, então ele achou sensacional, mas ele não quis tocar para frente para ele, sabe? certo, entendi. Mas é bacana que o aprendizado que ele compartilhou com você chegou para você e você foi lá e, pô, deixa eu botar isso aqui na linguagem de programação. E JavaScript foi o teu primeiro contato com uma linguagem de programação? Eu diria que sim, porque ah, é uma mescla na real. O JavaScript Certo. foi porque naquelas épocas ali dos anos 2006, 2007, Uhum. tinha uma firula muito grande de ficar adicionando efeito em site, né? Tanto que teve a época lá Certo. que o Stack Overflow tinha aqueles piscos, assim, ficar brilhando e saindo coisa. Tu entrava num site, às vezes, que tu mexia o mouse e ficava saindo partícula do mouse enquanto tu arrastava o mouse. Todas aquelas firulas e eu achava aquilo muito legal. Então, JavaScript foi uma das primeiras, Legal. mas teve outras mesclas aí de 2009, 2010, que eram linguagens já, tipo, só voltadas para jogos, como, por exemplo, Lua, que é a linguagem É isso aí. brasileira que a gente tem, POM Script, que é uma linguagem que ela é voltada só, tipo, ele te dá um interpretador e tu implementa isso onde você quiser. Certo. E na minha época de criança, eles implementaram isso para fazer um servidor multiplayer de GTA, por exemplo, que não existia na época. Então você conseguia criar um servidor multiplayer de GTA usando POM-Script ou então Lua, sabe? Então essas foram as minhas primeiras experiências, eu diria. Bacana demais, cara. Como é que foi a ida para a faculdade? Como é que você escolheu para onde você queria ir? Como é que você entrou na faculdade? E como é que foi a experiência da faculdade propriamente dita?
Eu acho que já estava muito fácil a decisão do nicho a seguir ali, por conta do que eu já estudava e já tinha muito, já tinha um carisma muito grande com isso. Mas acho que a maior dúvida era sempre qual que é a diferença de engenharia da computação para ciência da computação, ou então para análise e desenvolvimento de sistemas, ou então para sistemas de informação, porque na época que eu estava entrando na faculdade, teve esse boom de milhares de cursos não tecnólogos, tecnólogos, Certo. e então isso, acho que essa foi a maior dúvida. E eu, sendo bem sincero, eu chutei, sabe? Tipo, eu botei ciência da computação num vestibular e engenharia no outro, e eu passei no de ciência e eu falei, vou entrar nesse aqui então. Mas eu só fui entender a diferença mesmo quando eu estava lá, quando eu estava Certo. fazendo a faculdade, que aí eu fui entender a diferença. Mas isso sempre foi um negócio que eu acho que é até é meio que um dom, né, pra galera de fora, tipo, você não é ensinado sobre o que é cada coisa, né? E mesmo que você tenha aqueles eventos que colégios costumam fazer de feira das profissões, as feiras das profissões normalmente elas não te ensinam, não te mostram, né, a profundidade do que é engenharia versus ciência, né? Então, acho que esse sempre foi um dos problemas que eu vi, sabe? Uhum. Por aí mesmo, né, cara? Mas essa discussão que você falou, eu vejo constantemente nos grupos também, as pessoas, eu faço o quê? Eu faço sistema de informação, eu faço engenharia da computação, é uma confusão danada, né? E é difícil para as pessoas escolherem, né? O que eu geralmente falo é tem que olhar a grade das matérias e tentar pensar o que é, conversar, tentar visitar as instituições, se for possível, conversar com professores, conversar com alunos, ver o que as pessoas estão fazendo para, de uma certa forma, ajudar na tomada de decisão, né? Também é uma idade que é mais difícil, né? A pessoa geralmente entre 17, 18, 19 anos não está muito acostumada a tomar muita decisão, né? Então é mais É, difícil de você escolher aquele caminho, né? Mas como é que foi a experiência para você da faculdade? O que te trouxe, o que contribuiu para formar você e te ajudar na tua carreira? eu acho que na questão da ciência da computação me ajudou muito. Eu tive excelentes professores, né, que eram muito bons explicando, e às vezes você percebe que a faculdade de ciência da computação, quando você está fazendo ela numa faculdade grande, por exemplo, às vezes o curso tende a ser um pouco defasado, né, eles explicam usando um Java 8, enquanto você já está no Java 25, né, mas uma coisa que me agregou muito foi a forma como as explicações eram passadas. Então, tipo, você consegue ver, às vezes, de uma perspectiva diferente, de uma coisa que você via num vídeo no YouTube, de uma coisa que você leu num blog post. E eu acho que quanto mais perspectivas você tem sobre o mesmo problema, melhor fica a sua lógica de raciocínio, sabe? Como que Uhum. você se entende dentro dessa área. Então, isso sempre agregou muito para mim. E além disso, uma coisa que eu gostava muito também era as oportunidades de pesquisa, né? Bolsa de pesquisa, sempre tinha pesquisas que eram muito interessantes e voltadas para performance, como que eu consigo fazer com que um pacote de dados que é trafegado pela rede contenha a maior quantidade de informações possíveis para que eu tenha uma economia. Ao invés de mandar muitos pacotes, eu mando 2 pacotes com muitas informações, e isso faz com que a rede se torne um pouco mais rápida, né, para trafegar informações. Então, tipo, esse tipo de coisa sempre me agradou muito. A parte mais rocket science, sabe? De Certo. trabalhar com coisas que envolveriam muito pensamento, sabe? Que não seria somente a programação em si, mas isso seria 10% escrevendo código, 90% pensando naquele problema e tentando resolver aquilo, né? Então, acho que isso Perfeito. foi o que mais agregou para mim, sabe? E eu participei de uma faculdade, né? Tipo, eu fiz uma faculdade num canto aqui em Fortaleza que é bem renomado, e ela possui muitos professores de pesquisa Uhum. internacional. Então, tipo, isso Bacana. também fez um positivo para mim, também foi algo positivo para mim, sabe? Sempre tinha Uhum. pesquisa muito interessante, né? Acho que, não que tenha alguma coisa a ver com o meu conteúdo, né? Mas a Unifoc, foi onde eu estudei, eles tiveram o primeiro desenvolvimento daquela pesquisa de tratamento para queimaduras de terceiro grau, se não me engano, com pele de Caramba. tilápia, né? Caramba. Então,
Então, isso é algo que agrega muito, sabe? Você está participando de uma Total. pesquisa ali, conhecendo pessoas. Acho que para mim a melhor parte, na real, é o networking também, né? Você conhecer os Total. professores, conversar com eles, abre uma gama, porque um professor conhece outro professor de outra universidade, e se você quer ir para o lado acadêmico, você já tem uma oportunidade gigantesca aí. Se você não quer, você também tem, porque, querendo ou não, hoje em dia muitas empresas cobram esse lado acadêmico, né? Você conseguir desenvolver um pensamento crítico sobre um problema e Claro. não somente desenvolver código, né? Não somente escovar bit, que nem a gente chama, né? Isso é fundamental, né? Que era aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, sobre o papel da comunidade também, né? E como é que a comunidade em Fortaleza tem eventos frequentemente, as pessoas se encontram para conversar, contar o que está fazendo, organizam apresentações, como é que funciona isso por aí? Hoje em dia a gente tem bastante comunidade em Fortaleza. A gente tem comunidade de Ruby, comunidade de Elixir, a gente tem Legal. comunidade de Python, a gente tem comunidade de JavaScript, a gente tem comunidades específicas ali de Java, de Amazon, sabe? De comunidades mais amplas também, de front-end somente, né? Legal. Ou então, às vezes, eventos dessa comunidade de front-end que engloba outras áreas também, outros quesitos. Então, eu diria que hoje em dia está muito bom e os eventos são normalmente bem grandes, né? Tipo, por exemplo, o evento de front-end que teve ano passado que eu participei, bateu em torno ali de 1.000 pessoas, foi algo muito interessante. Então, acho que tá bem desenvolvida essa questão. Poderia ter mais, mas está bem desenvolvido, eu acredito. Bacana, bacana demais. E, cara, como é que foi a evolução da faculdade para você chegar no seu primeiro emprego? Você fez estágio ou você foi já para um emprego CLT? Ou o que aconteceu nessa fase da sua vida? Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha carteira assinada, na real. É Mas legal, legal. eu tive uma primeira oportunidade. Eu sempre, além de eu ser curioso, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu dizia assim: eu posso não saber fazer isso, mas se você me der uma chance, eu aprendo a fazer. Claro, claro. Então, o primeiro emprego que eu tive, na real, foi voltado para multimídias. Eu editava PowerPoint, eu fazia efeitos em PowerPoint, Excel, etc. Certo. E quando eu saí disso, eu tive uma oportunidade melhor na mesma empresa. Eu entrei no que o pessoal chamava antigamente, que acho que nem existe mais hoje em dia, que era de CPD, o Centro de Processamento de Centro de Dados. Processamento de Dados. Então, eu mexia com cabeamento, sabe, com servidor, etc. Consertava os computadores ali de vez em quando. Até que então eu comecei a dar uma palhinha, né? Falar para os caras, pô, vocês estão tendo problema com código, deixa eu ajudar vocês aí, que isso aqui eu sei. E aí foi quando eu consegui galgar esse terceiro degrau de virar um programador de fato, que foi Bacana. quando eu estava perto de entrar na faculdade. Incrível, né, cara? Incrível como as oportunidades aparecem assim onde você não necessariamente espera, né? Mas você também teve a atitude, a iniciativa de virar e falar assim: peraí, vocês estão tendo problema aqui? Não quer que eu ajude aqui? Eu posso ajudar, eu posso resolver. Você foi lá e mostrou que você resolveu o problema e aquilo abriu uma É, porta para você, né? É sim, incrível isso, sim, né? demais. E Muito, aí muito quando eu entrei na faculdade, eu já estava, né, meio que engatilhado nisso. Foi até certo. um ponto positivo, porque as primeiras disciplinas da faculdade, que são muito voltadas para a lógica de programação, algoritmos, estrutura de dados, isso foram coisas que não me deram tanta dor de cabeça, por Uhum. essa vantagem, esse privilégio que eu tive antes. E dentro da faculdade eu participei das pesquisas e pouco tempo depois eu encontrei um emprego, antes mesmo de eu terminar a faculdade ali eu já tinha encontrado um emprego CLT de novo, e eu comecei a trabalhar com desenvolvimento somente, né, e aí era totalmente full stack, envolvia desde mobile, naquela época ali Java para Android, Objective-C para iOS, né, que hoje em dia nem existe mais, e aí o back-end com PHP, front-end com JavaScript e Angular, né, então essa foi a minha primeira oportunidade pós-faculdade. Legal demais, cara. Bacana, totalmente bacana, hein? E como é que a coisa foi evoluindo profissionalmente para você? Que eu vi aqui no seu LinkedIn, espionando aqui o seu LinkedIn, você foi passando aqui por várias empresas diferentes, né? Você começou a trabalhar como full stack, você evoluiu para ser tech lead, você trabalhou com... Conta um pouquinho para a gente sobre essa tua evolução profissional, vi que você trabalhou para Quero Educação, né? Que acho que é bem Isso. interessante aqui. Conta um pouco sobre essa evolução profissional para a gente até
até os dias de hoje, onde você chegou na Riot? Foi bem interessante. Eu sempre, junto com aquela coisa que a gente comentou no começo da curiosidade, eu sempre tive essa curiosidade também entre nichos, né? Então, sempre que eu terminava, encerrava um ciclo ali, seja de forma feliz ou infeliz numa empresa, eu procurava um nicho totalmente diferente para mim aprender, né? Pô, passei por financeiro agora, que tal se eu passar por educação, que tal se eu passar por outra coisa, né? Que tal se eu passar por um startup? Então, e startup, cara, startup eu acho que foi um dos cantos onde eu mais evoluí, que eu não sei se você já ouviu esse dizer, né? Mas, tipo, você passa 2 meses no startup, parece que foi 5 anos, porque as coisas são muito rápidas, é aquele negócio de R, conserte o mais rápido possível, não tem tanta burocracia, você está ali, a sua autonomia é gigantesca, quanto menor a startup, mais autonomia você tem, né? Acaba sendo meio que uma balança bem proporcional, então você consegue testar, validar as coisas que você tem de ideia, você consegue dar a sua palavra, falar mais, né? E acho que isso foi foram os lugares onde eu mais cresci e aprendi, tanto sobre tecnologia quanto sobre negócios também, né? Sobre essa parte mais voltada para customer, né, usuário, cliente. E acho que eu fiquei nessa até 2018, mais ou menos, que foi aquela educação. Acredito que foi. E pós-aquela educação foi onde eu comecei a tentar voltar para produtos que fossem mais longo prazo, que você não tivesse tanto aquele rush, né, aquela pressa para desenvolver, para entregar, que você quer na real entregar com qualidade, ter ali o mínimo de burocracia possível, mas ao mesmo tempo não o suficiente para deixar mais lento ainda o processo de desenvolvimento, né? E foi mais ou menos isso aí. A minha entrada na Riot Games, ela não tem absolutamente nada a ver com o meu processo profissional, por incrível que pareça, tipo, de evolução, sabe? Tipo, todas as evoluções que eu tive, elas foram em busca de empregos, assim, eu acabei de sair de uma empresa, tô buscando outra agora, tô trocando ideia, quero ver se eu encontro alguém que mexa com Elixir, antes mesmo de eu estar mexendo com Elixir, porque eu quero aprender Elixir, sabe? Então, eu sempre estava em busca, só que com a Riot Games, a partir de 2017, eu já estava trabalhando com Elixir, felizmente, eu já estava começando a entender como é que Elixir funcionava, eu lembro que eu fiquei maravilhado com a palestra que eu assisti do João, né, o Noteu, que é uma das pessoas que trabalhava na plataforma Tech, que foi a empresa que criou o Elixir, né, e aí eu assisti essa palestra do João e ele explicando como é que o Elixir funcionava, de onde que veio, para onde que ia, etc. E aquilo lá foi o primeiro brilho nos olhos que eu tive com a linguagem funcional e que me fez querer também participar de uma comunidade, sabe? Eu sempre me senti um pouco fechado em algumas outras comunidades, de não conseguir engajar tanto, sabe? De me encontrar com a galera, de me comunicar, de participar, de subir um pull request. Eu não sentia que tinha uma abertura tão grande. E isso, obviamente, é uma perspectiva pessoal, mas era algo que eu sentia em algumas outras comunidades. Só que quando eu entrei no Elixir, parece que as pessoas me abraçaram, né? E eu comecei a me sentir muito confortável para ir para os eventos. Então comecei indo em evento com a empresa pagando, só para participar, conversar com a galera, e aí você chega lá, você pode ser a pessoa mais introvertida possível, você tem que vestir uma mascarazinha e começar a puxar papo com todo mundo, porque você tem que estar constantemente conversando com a galera e fazendo um networking, porque isso é muito legal. E aí, a partir de 2019, foi quando eu comecei mesmo a participar dentro das comunidades, contribuir com o open source do Elixir, com o próprio Elixir, com o ecossistema, com o próprio Erlang, submetendo palestras, falando sobre as coisas que eu estava fazendo atualmente na área. E, eventualmente, em 2021, eu palestrei em um evento que foi o Elixir Conference, que foi na Polônia. Bacana, cara. E aí, a partir disso, foi que eu recebi o primeiro... Aí que entra a história. Foi a partir disso que eu recebi meu primeiro contato com a Riot Games. Eles estavam montando um time, eles já tinham um time de Erlang,
E eles já conheciam o Erlang e eles queriam saber como que seria adotar o Elixir, já que eles já tinham o Erlang. E eles entraram em contato comigo através da Xteam, que é a vendor, né, que a gente chama. E aí, a partir disso, eu entrei no processo seletivo, passou acho que 1 mês, 2 meses, eu estava lá trabalhando com eles já. Sensacional. Então essa foi a minha entrada pela Riot Games, foi totalmente comunidade, totalmente tá participando, networking, contribuição, palestras. Tá, às vezes você não precisa nem, quando a gente fala às vezes, né, de estar participando, o pessoal acha que tem que estar submetendo palestra ou estar contribuindo, né, com o open source. Mas às vezes, cara, você botar sua cara a tapa ali e dizer, deixa eu ajudar na organização do evento, nem que seja fazer uma coisa simples, já é uma coisa gigantesca, sabe? Já vai conhecer gente também. Já vai conhecer gente, já vai estar participando, o pessoal já vai lembrar do seu nome, pô, vai ter outro evento, vamos chamar o fulano, que fulano é gente boa, tá participando, é dedicado, esforçado. Isso é incrível, né, cara? É aquela coisa, você vai para Polônia, você vai lá visitar o José Valim e vai fazer a sua apresentação lá e pinta uma oportunidade para você, onde você está lá hoje trabalhando com a Riot Games, né, que é uma empresa enorme aí com games e bacana demais, cara. É aquilo que eu falo sempre às pessoas, é bacana você reforçar isso, né, que você, através da sua participação na comunidade, da sua contribuição da comunidade, o beneficiário acaba sendo você, né? Você acaba conhecendo gente que te abre uma oportunidade e você está aí trabalhando numa empresa bacana, né? Mas antes da gente falar um pouco mais sobre Elixir e outras coisas, conta pra gente como é que o inglês apareceu na sua vida, como é que você, alguma hora você começou a aprender inglês, ou o inglês chegou e que abriu a oportunidade para você viajar, para você trabalhar para uma empresa internacional, lidar com pessoas que não falam português, né? Como é que foi isso para você? Como é que foi esse aprendizado? Eu posso dizer que foi algo bem gradual e lento, sabe? Porque foi totalmente orgânico. Eu, desde criança, assim, quando a gente está jogando joguinhos, a gente não tinha uma legenda, uma tradução, né? A gente só tinha que escutar as coisas em inglês, escutando música, vendo filme, etc. E com o passar do tempo, né, quando a gente foi formando ali se eu não me engano, a formação do Google Translator foi em 2006, alguma coisa assim, mais ou menos, né? Só que talvez as pessoas não saibam ou não lembrem, o Google Translator não era mil maravilhas, né? Você botava uma frase, ele traduzia ao pé da letra, às vezes ele não botava correto, ele não entendia direito o que você queria dizer. E nessa época eu ainda estava no colégio e teve uma semana lá no nosso colégio que eles estavam fazendo doação de livro da biblioteca, porque eles iam receber uma nova leva, então eles estavam meio que doando os livros para os estudantes, né? E eu lembro que nessa eu encontrei um livro de inglês lá que ele tinha a parte gramatical, sabe? Tudo direitinho, era um livro bem antigão, assim, eu acho que eu ainda devo ter ele aqui. Então, um livro de 2006, mais ou menos, para tu ver, eu ainda devo ter ele aqui. E esse livro, ele era daqueles antigos que possuíam uma caderneta no final, não sei se tu já viu, tu tem o livro mesmo e quando chega de uma parte para o final, ele possui páginas em brancos, sem pauta, para tu poder fazer anotações pessoais, Correto. como se fosse um diário, sabe? Legal. Então, eu usava aquele livro para fazer anotações do que eu aprendia botando a palavra e a tradução, sabe? E essa foi, por isso que eu digo que foi algo orgânico e foi bem lento. Então, eu acho que o meu inglês ele só foi se desenvolver mesmo a partir do momento que eu comecei a ter contato com as pessoas de fora, em comparação do que quando eu estava realmente estudando, sabe? Porque quando você está estudando ali, às vezes você até entende um filme, até entende uma música, até entende um jogo, mas quando você vai se comunicar com pessoas do mundo mesmo, né? Às vezes você está falando com uma pessoa da República Tcheca, uma pessoa da Eslováquia, uma pessoa de outro canto que está falando inglês, mas vocês têm aquela certa barreira do sotaque, às vezes a pessoa não entende o teu sotaque, você não entende o sotaque da pessoa, aí mesmo é que você é posto à prova, né? Sim, então,
acho que. E aí que eu acho que os meus primeiros contatos foram muito bons, porque foi, tipo, vergonhoso eu não estar conseguindo me comunicar, sabe, com a pessoa, e eu começar a me forçar cada vez mais para aprender, fazendo um Duolingo da vida, usando mais o Google Tradutor. E eu tive uma oportunidade, acho que em 2018, de ir para a Áustria. Então, essa foi um intensivão para mim, de estar falando inglês todo dia, sabe? De chegar em casa no final do dia cansado, com a cabeça quente, de não aguentar mais escutar inglês. Então, a evolução ela foi bem lenta, mas ela foi bem orgânica. Foi totalmente Você foi botando a para cara e ver? conversando com a galera e não Você foi para desistindo, sabe? você foi para Innsbruck? Você foi para Innsbruck, não foi isso Eu que você fui, eu falou? fui para Innsbruck, fui para É, Innsbruck. legal. Innsbruck, lá no meio das montanhas, lá, um lugar bacana pra caramba. Área de esqui na Uhum. Áustria, né? Ficou quanto tempo lá? Ah, foi mais ou menos 3 meses. Foi o Bacana. período ali como que a gente chama? O período do visto de turismo, né? Certo. Que é mais ou menos 3 meses. Só que uma coisa que me agradava muito em Innsbruck, por exemplo, eu não conheço Viena, né? Uhum. Mas Innsbruck, por exemplo, é uma cidade universitária. Uhum. Então ela recebe imigrantes de todas as áreas para fazer intercâmbio, né? Então, Certo. tipo, da Itália, da França, da Alemanha, da Espanha. Então eu estava sempre em contato com pessoas diferentes, assim, de idiomas diferentes, de culturas diferentes. Então isso agrega muito também, porque você acaba enriquecendo o seu vocabulário. Você não está só falando sobre tecnologia. Da hora você está falando sobre o que é uma comida regional para a Espanha, o que é um esporte para a Itália, sabe? Então isso foi um diferencial gigante também. Essa diversidade de gente é algo que sempre acrescenta você, né? Que sempre te dá uma. Abre os teus horizontes, né? A tua visão do mundo muda também, né? É bem bacana. Sim, sim. Mas conta pra gente como é que é trabalhar com Elixir. Fala um pouco sobre esse ecossistema e que tipo de problema você lida com, para que você usa Elixir para resolver hoje em dia. Atualmente eu uso o Elixir de uma forma full stack, ou seja, com Live View, né? Acaba nem sendo um full stack, porque é puramente WebSocket. Então é aquela questão de você acessa o seu browser, na hora que você entra lá no website, vai ter uma chamada HTTP para o meu back-end, e essa chamada vai estabelecer um WebSocket, e a partir disso é somente transação de informação no wire, né, que a gente chama pelo fio. Ou seja, você clica em algum botão, esse botão ele tem um efeito de enviar uma mensagem no WebSocket, o WebSocket vai para o back-end manda uma mensagem de volta com a atualização, né, o diff, né, meio que o diff do que tem que atualizar no site para você poder ficar atualizado. E o Elixir entrou para mim na minha vida como mais uma linguagem de programação que brilhou muito meus olhos, porque tinha tudo que eu adorava antigamente, né? Tipo, metaprogramação é uma coisa que é muito forte no Elixir, era uma coisa que eu usava muito em C, em C++, em C não, em C++, e eu adorava isso. Então quando eu vi isso no Elixir, eu falei, caramba, isso aqui é sensacional, você consegue fazer uma DSL ali do jeito que você quiser, só usando metaprogramação em Elixir, né? Talvez seja interessante explicar, mas metaprogramação, para Sim, quem não sim. sabe, é uma forma de você criar, o pessoal costuma dizer que é gerar código que gera código, né? Mas na real nada mais é uma forma bruta de dizer que você está criando um código, que esse código ele vai ser executado em tempo de runtime para você sempre. Então você vai ter um código que ele vai só ser transformado lá na hora do runtime, né? Então às vezes você cria uma função que é uma função de somar, e essa função, ela só pega o A e soma mais B, né? Só que essa função, ela está sendo compilada e ela vai ser executada para você em runtime. E quando você cria uma macro para isso, na real, o que acontece é que quando você vai compilar o seu código, tudo que tem no seu código que usa essa macro, ela é transformada para o código original. Ela é meio que expandida para se tornar o código que você criou. Por isso que a gente chama de metaprogramação, né? Código que gera código. É bem complicado de entender esse conceito para quem não está muito bem na área, mas espero que tenha ficado um pouquinho claro. Não, ficou sim, cara. E
E aí esse foi um dos aspectos que brilhou os olhos, né? A questão da metaprogramação, a questão do ecossistema do Elixir, ele ser muito bem definido. Você está trabalhando com Elixir, você não tem aquele ruído que você teria no ecossistema de JavaScript, por exemplo. Você entrou no ecossistema de JavaScript agora, você não sabe qual das 84 milhões de bibliotecas você vai escolher para fazer o seu back-end, sabe? Só que no Elixir, você entrou, você sabe que você vai usar Phoenix. É o padrão que toda a comunidade abraçou para fazer com que aquilo vá para frente e se torne o melhor possível para o ecossistema. Então, isso é uma das coisas que me agrada bastante. E não que eu esteja criticando o JavaScript, longe disso, mas é uma questão que eu já acho que facilita para quem está aprendendo, né? Principalmente porque Elixir é uma linguagem funcional, então quando a gente fala de funcional, a gente está falando sempre de uma linguagem que é altamente declarativa, né? A gente quer que a linguagem explique para mim o que está acontecendo ali, que não tenha muitas coisas abstratas ou escondidas, que às vezes eu preciso entender só lendo uma documentação ou tendo que ler o código daquela linguagem, né? Então já é descrito, já é declarativo, e também, por ser funcional, a gente preza sempre por funções que são, né, não tem side effects, então a gente está sempre tentando fazer algo que é muito limpo, que toda vez que você rodar aquela função ela vai dar o mesmo resultado se for os mesmos parâmetros, né? Uhum. Então, acho que esses são fatores que, a partir do momento que eu comecei a desenvolver com Elixir, eles se tornaram muito claros para mim de que isso que faz a minha vida ser mais fácil e me torna mais produtivo, né? Obviamente que esse não é o motivo de venda do Elixir, né? O motivo de venda de Elixir, para quem não conhece, quando você vai escutar alguém falando de Elixir, é sempre, Elixir provém de fault tolerant free, né? Como que chama? Tolerância a falhas, né? A tradução. Elixir tem a tolerância a falhas, Elixir é uma linguagem distribuída, Elixir é uma linguagem que você consegue trabalhar tanto no paralelo quanto concorrente, Elixir é uma linguagem que possui processos muito leves, né? Então, quando você está trabalhando com Python, você precisa instanciar um processo novo para fazer alguma coisa em paralelo, você está instanciando um processo, às vezes, que é um processo de gestão operacional, tem a troca de contexto, tem o peso de você iniciar aquele processo novo, tem o peso ali do processador fazendo round robin com outros processos que já estão disputando, etc. E quando a gente fala de criar um processo em Elixir, nada mais, nada menos é do que você tem já a máquina virtual do Elixir, e aquele processo ele é criado dentro da máquina virtual do Elixir, dentro de uma das instâncias que estão rodando do escalonador preemptivo do Elixir. Uhum. E é muito simples, leve de criar, porque você não tem troca de contexto, tem nada, esse processo é criado, e quando ele for precisar ser executado, ele é chamado e executado, né? Nada envolve o sistema operacional, então acaba sendo, por isso que o pessoal fala muito sobre essa questão de distribuição, né, de ter processos leves, mas esse é o motivo pelo qual o Elixir é vendido. Uhum. Só que hoje em dia, a gente usa tanto o Elixir para coisas complexas como para coisas simples também. Eu, por exemplo, eu uso muito. Então, se eu preciso fazer um back-end, às vezes é um back-end que não precisa ter distribuição, escalar verticalmente, horizontalmente, eu não preciso ter microserviços, às vezes eu estou fazendo um negócio bem simples, eu vou estar usando Elixir do mesmo jeito, pelos motivos que eu citei, de ser uma linguagem mais declarativa, simples, você vai estar lidando com uma linguagem que tem uma documentação maravilhosa, você abre o terminal ali, você aperta H, escreve o nome da função, ele já te printa toda a documentação da função, sabe? Como se fosse um man, quando você roda no Linux, né? Do manual. Então, tipo, acho que eu uso muito mais pela questão da facilidade, da experiência de desenvolvimento que isso virou para mim, sabe? E pelo conforto também, né? Não dá pra ir longe disso. E você hoje está usando o Elixir para lidar com problemas de anti-cheating em games, né? Pra quem está tentando trapacear e coisas do gênero, né? E você falou no começo da conversa aqui que a tua equipe tem 4 ou 6 pessoas. E vocês estão trabalhando tanto em Elixir como em Golang também, né? Isso, o time ele é dividido em aspectos mais críticos, então pessoas que lidam extremamente com o kernel driver que a gente tem, que roda no client side, que é o sistema do anti-cheat mesmo, que está rodando no computador, e as pessoas que a gente chama de plataforma, que mexem com todo o resto dessa pipe, né, dessa pipeline. Então, o Elixir, ele entra aí como sendo o mecanismo que a gente usa para fazer todo o processamento de dados e também toda essa distribuição dos sistemas, né, tipo,
a gente é responsável por trabalhar com todos os sistemas da Riot Games, por exemplo. Se alguma pessoa fez login em algum jogo, seja no League of Legends ou seja no Valorant, esse login ele precisa ser validado pelo meu sistema para que a gente garanta que o anti-cheat está rodando na máquina da pessoa. Então, isso já é um ponto de bottleneck, né, que eu posso dizer assim, se o nosso sistema não estiver funcionando, a gente tem que ter um feature flag ali para habilitar e dizer assim, não, se o nosso sistema não está online, tem que ter um modo de manutenção onde você só bypassa, né, e vai para outro, já faz o login direto. Então, tipo, esse é o ponto do Elixir onde a gente usa, toda a conexão de todos os sistemas da Riot. Você clica no botãozinho lá de encontrar partida, por exemplo. Você vai buscar uma partida. Para você conseguir buscar uma partida, a gente tem que fazer uma outra validação para garantir que você está logado no nosso sistema de anti-cheating e que você não está usando nada malicioso. Então, mais uma vez, você bate lá no Elixirzinho para dizer, oi, estou conectado, hein? Então, todas as conexões que são feitas dos jogos, elas batem no sistema do Elixir. E é por isso que o Elixir foi escolhido no começo, antes mesmo de eu entrar na empresa, porque eles já viam essa questão de distribuição e escalabilidade que tinha com o Erlang, né? Porque o Erlang é utilizado lá na Riot Games como o sistema principal de chat. Então, toda vez que você manda mensagem, o chat ele é cross-game. Você consegue mandar mensagem jogando Valorant para alguém que está jogando League of Legends, por exemplo, sabe? Ou, às vezes, a pessoa nem está jogando nada, mas ela está online no aplicativo da Riot. Então, ela consegue receber uma mensagem de alguém que está jogando alguma coisa. E o chat, ele fica constantemente rodando, né? Às vezes você está dentro de uma partida e você quer se comunicar com as pessoas que estão dentro dessa partida também. Então, é um serviço gigantesco de chat todo que roda em Erlang para garantir essa distribuição de mensagens, né? Essa questão de fire and forget, ou então de receber, de ficar síncrono. Então, por esse motivo, eles escolheram o Elixir também, e basicamente o Elixir faz todo esse processamento de dados. Toda a agregação, acho que a melhor palavra seria agregar, né? Toda a agregação de dados que é feita para garantir que a gente tem os dados para definir se alguém é suspeito ou não, se está usando alguma coisa maliciosa ou não. E esse pedaço do aplicativo que roda no cliente, no PC, ou sei lá qual o dispositivo que a pessoa está usando, isso aí também é feito em Elixir, ou é feito em Golang, ou algum outro tipo de... Não, a parte de client, ela depende muito do jogo que você está jogando. Certo. Um minuto. Desculpa. A garganta começa a dar aquela secada. Sim. A parte de client, ela depende muito do jogo que você está jogando, por exemplo. Se você está jogando Valorant, hoje em dia a gente roda o Valorant na Unreal, né? Unreal Engine, que é uma engine de desenvolvimento de jogos. Se você está jogando LoL, a gente roda numa engine proprietária, que ela é feita em C, e C++. E só que o client mesmo do Vanguard, né? O que a gente roda, que é o serviço, e o kernel driver, eles são feitos propriamente em C++. Bacana demais, cara. E o que passa na tua cabeça quando você lembra que você falou para mim aqui, você começou lá num trabalho que você editava PowerPoint, né? Você colocava animação no PowerPoint, não é isso? E quando é que você para pensar assim, eu fazia aquele negócio lá no PowerPoint, hoje eu estou trabalhando com esse negócio que eu estou explicando para o Marcelo aqui, que você está explicando um processo de uma empresa enorme, né, com, sei lá, milhares de pessoas jogando esses jogos aí pelo mundo afora, uma complexidade bacana, né, e você está trabalhando com a tecnologia de ponta. E o que passa na tua cabeça quando você lembra aquele tempo do PowerPoint e você pensa assim, pô, como é que eu cheguei até aqui? Isso é aquela discussão, cara, que me deixa embaralhado até hoje também, comigo mesmo, sabe? Porque eu fico pensando assim, se eu jogasse uma moeda pra cima 5 vezes, ia sair 5 resultados diferentes, bicho. É incrível, Eu fico né? imaginando, se eu voltasse no tempo, eu não estaria aqui, sabe? Eu estaria em outro canto, talvez até melhor ou até pior, mas estaria em outro canto. Eu acho que eu não acertaria essa, até pelo fato do que a gente conversou, que não existe receita de bolo, né? Exato. Então, qualquer coisinha que eu fizesse diferente, talvez eu não estaria aqui mais, tá ligado? Então, eu fico abismado com aonde eu cheguei, porque a Riot Games ela entrou na minha vida um pouco depois, porque eu tinha muitos amigos que
que gostavam muito dos jogos deles, né? Então, por exemplo, na época da pandemia, ali em 2020, a gente não tinha nada para fazer, cara. Tinha que ficar trancado em casa, tá ligado? E a galera chamava, pô, vamos jogar tal jogo. E eu, pô, não gostava dos jogos deles, né? E aí eu comecei a jogar com os amigos nessa, de ficar em call em Discord, conversando, etc. Passou um tempo, passou um ano da pandemia, eu comecei a trabalhar com eles. E eu jogava os jogos deles, né? Então, tipo, só esse período curto de um ano já me deixou embaralhado de tipo, caramba, olha onde eu cheguei, sabe? Aí imagina pensar nessa do PowerPoint. Nossa, é muito longe, eu não consigo nem imaginar, sabe? Eu fico todo embaralhado, bicho. É incrível, cara. E pensa o seguinte também, eu vou te jogar uma aqui. Como eu falei para você, eu tenho dúvida da tua idade, né? Então, imagino tudo que você ainda vai fazer nos próximos 30 anos aí, até você chegar na minha idade. E com alguma sorte, você chega bem mais bonito que eu. Mas, cara, conta pra gente. A gente falou sobre comunidade e você falou que tem várias comunidades. Você mencionou a comunidade de Elixir aí. Que tipo de evento você tem em Fortaleza e outras comunidades? Se a pessoa está ouvindo a gente aqui, quem está ouvindo a gente agora aqui está falando, porra, esse negócio é legal, o cara está na Riot, ou que eu quero aprender Elixir, eu quero me envolver com a comunidade. O que você recomenda para essas pessoas que estão interessadas em Elixir? Onde é que elas começam? Onde é que eles buscam informação sobre essa linguagem, essa comunidade, esse processo todo que tu descreveu para a gente aqui? Pô, muito bacana essa pergunta. Essa questão da comunidade, a gente tem sim uma comunidade de Elixir aqui, tanto Erlang quanto Elixir, de certa forma, mas a gente costumava fazer evento mensalmente, né? Então a gente sempre trazia pessoas diferentes de outras regiões, às vezes de São Paulo, às vezes de fora do Brasil mesmo, para palestrar. E agora, atualmente, a gente está com uma frequência reduzida de eventos, mas o organizador principal ele já tinha comentado que ele está interessado em voltar a fazer uns mini meetups mais de conversa casual, ao invés de uma palestra específica, sabe? Mais meio que uma conversa de mesa, que eu acho um formato muito bacana também, sabe? Para você conseguir compartilhar exatamente o que você falou, ao invés de só ficar escutando, você também compartilhar a sua cabeça, né, o que você está pensando, se você já começou, não começou, o que você usa, se você tem interesse, e até mesmo fomentar o networking, né? E qual foi a segunda parte da pergunta? Me perdi um pouco aqui. Se alguém quer começar nessa área, Sim. onde é que você recomenda que eles olhem o que está disponível, e o cara está em Fortaleza ou não está em Fortaleza, como é que ele começa a estudar, que tipo de portal está disponível, documentação. Você falou, eu sei que Elixir tem um website, tem um monte de coisa aqui, mas o que você recomenda para onde é que a pessoa comece? Instala o Elixir na máquina, começa a usar o Elixir, o que você recomenda que a pessoa faça? Não, perfeito. O Elixir, ele é uma comunidade que cresceu muito rápido, né? Desculpa. E aí, o que aconteceu? Eu acho que como toda comunidade que tem, assim, esse abraço muito grande, acaba tendo muito blog post, né? Tanto blog post individual daquelas pessoas que hosteiam seu próprio blog post, né? Quanto coisas do Medium, do Dev2, né? Ou então blogs que são específicos para Elixir. Isso aconteceu muito nesses últimos anos de pandemia. Então, existe um GitHub, se não me engano, que é o Elixir for Noobs, né? Que é da série do For Noobs mesmo, que eles têm de várias linguagens de programação, e uma delas é Elixir, que eu acho que foi fomentada por um colega meu, que é muito bom. E, se eu não me engano, tem conteúdo em português lá. E existe o Elixir School, que é um projeto de desenvolvedores de Elixir, que eles formaram um grupo lá e eles fazem um podcast focado em Elixir, mas também tem esse website onde é um formato blog que eles todo mês chamam uma pessoa diferente para fazer um blog sobre Elixir, e tem desde a parte básica, né, como se fosse um livrinho, até a parte mais complexa ali, etc. E tem conteúdos também que vão de Erlang, e eu não acho que Erlang seja a linguagem mais amigável em termos de sintática para pessoas que estão começando na área agora, mas eu acho que Erlang é uma linguagem maravilhosa, pessoalmente falando. E tudo que o Elixir faz, o Erlang faz também,
e inclusive a interoperabilidade das duas linguagens é maravilhosa, você consegue chamar Erlang dentro do Elixir, então vale a pena você também dar uma olhada no Erlang, se você estiver querendo entrar nessa área, porque eu acho que a parte mais difícil do ecossistema de Elixir não é você aprender a linguagem, isso é uma coisa que eu converso constantemente com as pessoas, o problema é que o Elixir ele resolve problemas que outras linguagens só resolvem com bibliotecas ou com muita infra. E para você conseguir fazer isso, o Elixir ele te dá essa possibilidade, mas ele não vai fazer tudo para você. Então você precisa saber como que funciona essa questão de escalabilidade, como que funciona essa questão de distribuição, mensageria, comunicação entre processos, né? Você tem uma mailbox de um processo para outro que vai ficar armazenando as mensagens. Querendo ou não, apesar de você estar falando que Elixir é distribuído, se você spawna um processo, né? Se você cria um processo novo e você fica atolando ele de mensagem, nada mais você está fazendo do que tendo somente um processo que está enfileirando várias mensagens e tal hora esse processo vai dar um timeout e vai estourar. Então, por mais que o Elixir te dê todo o ferramental, ainda exige que você tenha esses conhecimentos. Então, às vezes, não é somente a linguagem, né? É muito mais das questões e dos conhecimentos externos. Mas sim, tem o Elixir School, tem o Erlang for Zombies, se eu não me engano, que é um conteúdo extremamente gratuito, e é um livro mesmo, gigantesco sobre Erlang. Tem o Elixir for Noobs, do pessoal de uma comunidade que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem no GitHub isso, você consegue ver os desafios lá e todos os conteúdos. E fora isso, se você procurar pela hashtag no DevTool, você encontra muito conteúdo, inclusive conteúdo meu em português também, sobre Elixir. E aí, a melhor forma de começar, cara, é você botar a mão na massa, você ir tentando ali, talvez, abrir aqueles desafios de Lit Code, alguma coisa, e tentando resolver aquilo, né? E se envolver com a comunidade também, né? Começar a conversar com as pessoas, falar, tô com esse problema aqui, o que eu faço para resolver esse problema? Como é que eu começo aqui? Como é que eu faço isso? E sempre fazer perguntas, né? Sempre perguntar, sempre tentar se envolver com a coisa. Bacana demais isso. Essa área de tecnologia é uma coisa incrível, né, cara? A quantidade de problemas que você usa a tecnologia para solucionar, né? Desde geração de novas proteínas, novos materiais, tem de tudo que você possa pensar e imaginar, né? Você falou que você trabalhou com várias áreas, tipo finanças e educação, você está trabalhando com gaming, tem tanta área diferente que tecnologia está sendo usada aqui, é incrível isso. E por falar em tecnologia, como é que você está vendo a evolução da chamada AI, ou a Generative AI, como é que você está usando AI, qual está sendo o impacto no teu trabalho, na tua experiência geral, e como é que você vê a evolução da AI em geral? A gente começou a usar IA no trabalho, né, só respondendo logo essa parte, a gente começou a usar recentemente, porque estava ainda naquele processo esqueci o nome que fala, mas a parte burocrática lá da empresa que estava tentando resolver os contratos, né, com o cloud, etc, porque a gente tem que usar somente as coisas onde a gente tem um contrato, para não usar com qualquer tipo de IA. Eu não entendo muito bem porque que isso funciona assim, mas funciona assim, né? Muitas vezes é por causa do NDA, talvez. Você tem toda uma propriedade intelectual também, coisas que sim, você não... sim. Privacidade de informação, um monte de coisa que você não pode compartilhar e tudo mais, né? É totalmente NDA. E o que eu tenho visto, cara, eu demorei muito para começar a adotar. Eu acho até engraçado. Tipo, quando o pessoal começou a falar muito sobre IA, era sempre ChatGPT, né? E alguém falava de IA generativa, eu pensava no ChatGPT. Eu nunca olhei para essas outras, sabe? Tipo, eu nunca usei o Cursor, o Copilot, nunca usei o Claude, nunca usei nenhum desses, cara. E eu só comecei a usar a IA para código mesmo recentemente no meu projeto pessoal que eu tô fazendo, que eu tô desenvolvendo um protótipo de um jogo. E aí eu comecei a dar uma chance, né? Tipo, pô, eu já tô pagando a IA aqui há um tempo, né? Por que eu não vou testar isso aqui? Aí jogo alguns desafios lá na IA, ela me mostra um código, eu dou uma olhada, a gente vai conversando sobre, e aí tá hora eu consigo gerar um código a partir daquilo, não um código 100% que a IA me dá, porque às vezes nem funciona o que ela manda, mas consigo gerar um output daquilo e fazer funcionar dentro do meu protótipo, sabe? Então eu comecei a usar recentemente isso. E eu acho que a evolução está sendo muito rápida, isso está sendo até meio assustador, sabe?
porque eu lembro de uns 3 anos atrás, quando eu ainda mandava só mensagem, né, não usava para código, né, só mandava mensagem pro ChatGPT perguntando alguma coisa. Eu lembro que tinha muitas vezes que eu tinha que corrigir ele, sabe? Tipo, uns 3, 2 anos atrás. E hoje em dia parece que já está muito mais assertivo, já tem um conhecimento maior, e um conhecimento bem genérico, tipo, falando mesmo assim, às vezes eu estou fazendo engenharia reversa de jogos aqui, né, hackeando jogos, eu mando uma mensagem para ele, ele já sabe o que responder, sabe? Tipo, que antigamente ele não saberia. Ele não saberia como me responder alguma coisa relacionada a uma API interna do Windows, porque não existe essa documentação da API interna do Windows. E aí, hoje em dia, ele já sabe, sabe? Então, tipo, isso tá bem assustador. 3 anos, né? Não é só isso, né, cara? Você pode perguntar sobre isso, você pode perguntar sobre física nuclear, você pode perguntar sobre biologia, o troço vai respondendo tudo para você. Assustador, Realmente bicho. é bem interessante, né? E como eu falei, essa área tem tanta coisa que relacionada à tecnologia, problemas e coisas que a gente vai solucionando, que tá sendo interessante de ver essa evolução também. E a gente está falando do futuro, mas vamos falar um pouco do passado. Aquela pergunta que eu te falei que eu ia fazer, né? Se você pudesse voltar no tempo, você teria feito alguma coisa diferente? Essa pergunta é difícil, né, cara? Pô, bicho, eu acho que eu talvez teria me dedicado um pouco mais em outras questões, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de desenvolvimento de jogos, mas eu sempre tive um certo medo de não ir pra frente essa área, sabe? Acho que você tá multado. E aí eu sempre tive medo de não ir pra frente essa área. Eu lembro que eu comecei a mexer com engenharia reversa, né, de jogos Certo. em 2012, 13, quando eu entrei na faculdade, porque eu achava muito legal isso, né? E aí o que acontecia? Tinha certos jogos que você não conseguia mexer neles porque não tinha uma API pública, né? Igual eu te falei, né? Não tinha um plugin ali com Lua ou com Palm Certo. Script. E aí o que eu fazia? Eu fazia uma engenharia reversa e criava uma APIzinha básica para eu conseguir mexer no jogo do meu jeito, tá? Do jeito que eu queria. E, e eu achava que isso não tinha futuro, porque eu não conseguia enxergar, né, a imensidão disso. E hoje em dia é engraçado pensar que a galera que trabalha comigo, inclusive eu, tipo, são pessoas que já tinham experiência prévia com isso. Tem gente que trabalha comigo que o foco do cara era hackear jogo. E aí o Certo. cara foi contratado para fazer o processo inverso agora, tá ligado? Proteger o jogo. Proteger o jogo, fazer o que ele fazia, só que do outro lado, né? Sim, sim. Ou seja, ele já tá adiantando o que os caras que vão tentar hackear vão fazer, e ele já vai lá e bota alguma coisa engatilhada para que quando a galera lança, ele já lança o contra, tá ligado? E aí fica essa briga de gato e rato. Exato, exato. Então acho que olhando hoje em dia, se fosse voltar, cara, eu acho que eu investiria muito mais nisso, sabe? Tipo, focaria muito mais nessa parte rocket science, dessa parte meio obscura também, porque a gente está falando de uma época onde documentação não existia para a API do Windows, né? Ainda não existe até hoje, querendo ou não, né? A gente tem as documentações sobre o Windows 32 e algumas coisas, mas a gente não tem documentação nenhuma sobre o NTDLL, né? Que é a API mais básica lá, nativa do Windows. Então, isso foi uma coisa que sempre me agradou, sabe? Tipo, mexer com coisas desconhecidas. Então, acho que eu focaria muito mais nisso se eu fosse voltar. Bacana demais, cara. É sempre interessante, como eu te falei antes da gente começar a gravar, né? É sempre interessante ver o rosto das pessoas quando eu faço essa pergunta. Você faria alguma coisa diferente? A pessoa para assim, dá aquela refletida, né? É muito bacana ver esse processo, a pessoa passando por esse... Parece que a vida da pessoa passa assim na mente dela em alguns segundos, né? Bem bacana Sim, de ver isso. sim. Bem legal mesmo. E, cara, uma pergunta que eu entrevistei a Jessica Nathany, Nathany não, Nathany é como eu falaria, Nathany. Um, Antes de eu entrevistar você, ainda não publiquei o episódio dela, mas ela me sugeriu uma pergunta interessante que daqui em diante eu vou perguntar, e você é o primeiro que eu vou perguntar aqui. Até não sei por que eu não fazia essa pergunta antes, mas vamos lá. O que que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador? Ou talvez não está na frente do computador, não está na frente do videogame, o que você gosta de fazer? Ah, eu sou muito.
Eu sou muito. Eu não sei nem se a palavra é essa, mas eu sou muito cinéfilo, sabe? Tipo, eu Legal, adoro cara. zerar o catálogo do Netflix, por exemplo. Eu tenho o Netflix, o Prime Video, a HBO, a Disney Plus, tudo assinado aqui. E aí, todo dia de noite, eu tenho o costume de assistir alguma coisa, né? Mas tem dias específicos onde eu não ligo o computador e eu passo o dia todo só na frente da televisão assistindo coisa. É muito engraçado. Tipo, eu saio de um filme e já vou para outro, às vezes vendo a filmografia de um ator, por exemplo. Esse dia eu estava vendo a filmografia do Ethan Hawke. Legal, cara. Então eu gosto Legal. muito disso. Bacana, bacana, bacana demais, cara. Muito, muito legal mesmo. E, cara, como a gente estava conversando lá, a gente tem uma comunidade grande lá nos programadores, tem um grupo no Telegram com 4.000 pessoas, né? E as perguntas são as mais diversas possíveis, as dificuldades pessoais são as mais diversas possíveis também. E gente pelo Brasil afora, gente em Moçambique, gente em Angola, gente em Portugal, gente pelo mundo afora também. E todo mundo tentando começar ou tentando ter uma ideia de para que caminho seguir. O que conselhos você daria para essas pessoas que estão tentando entrar, tentando entender se a área é para elas, tentando entender a diferença entre sistema de informação como como chama? Caramba, falhou a CPU aqui. Sistema de informação, engenharia de computação e as várias outras faculdades da área, né? E o que você falaria para essas pessoas? Que tipo de recomendação você teria para elas? Essa pergunta ela é sempre difícil de responder, né? Porque não existe uma receita de bolo, mas uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu falo para as pessoas com quem eu converso normalmente, é que, na minha opinião, a melhor forma de você criar aquela faísca para você gostar, que esse, querendo ou não, é o problema fundamental, né? Eu não sei se você teve esse problema quando você estava começando, mas eu desisti de programação umas 5 vezes. Uhum. Eu comecei, tentei, chegava uma hora que eu falava, isso aqui não é para mim, bicho. Aí desistia, tá ligado? Então, eu acho que a melhor forma de você criar o gosto para você, de fato, se você for desistir, você vai voltar de novo depois. A melhor forma de você criar o gosto é você tentar associar aquilo a alguma coisa do seu dia a dia que você curte, sabe? No meu caso, quando eu era mais novo, eu sei que hoje em dia o tempo é muito escasso, né? Mas no meu caso, quando eu era mais novo, eu associava muito a jogos, associava muito a coisas que eu queria fazer, etc. Então, pô, você curte fazer alguma coisa, tenta associar, né, mesclar a programação dentro daquilo, criar uma curiosidade, talvez, né? Pô, eu curto isso aqui, como é que será que isso aqui é feito, né? Se você, hoje em dia a informação ela é muito bem exposta e diversificada, se você pesquisar você vai encontrar como que a empresa fez aquilo, quais são as tecnologias que estão por trás, como que funciona, até mesmo conversando com a IA, que nem a gente conversou, né? Sim. Então, e outra coisa também é sempre estar abusando no bom sentido da comunidade, né? Se você está Uhum. lá participando da comunidade, o pessoal vai estar sempre trocando ideia com você, vai estar sempre respondendo suas perguntas, e não existe vergonha nenhuma em você fazer pergunta. Na real, é Exato. melhor ainda para você estar participando e conhecendo pessoas novas, trocando ideias. Às vezes você não sabe se você vai estar falando com alguém agora que daqui a pouco vai ser seu colega de trabalho, vai ser seu colega de empresa, você monta uma parceria com a pessoa, vocês dois têm alguma ideia junto, né? Então, essa parte do network é fundamental. Mas acho que o meu conselho primário mesmo é você criar essa faísca de gosto, né? De Uhum. você encontrar algo que vai te prender na nossa área e ver como que você faria isso aos poucos, sabe? Criando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E isso também vai te direcionar para você encontrar o que que você quer trabalhar dentro da área, né? Uma coisa que eu via muito na época da faculdade, eu entrei na faculdade em 2013. Eu via Uhum. muita gente que entrava na faculdade com aquele mesmo pensamento. Pô, joguei Pokémon, achei da hora, vou entrar na faculdade para desenvolver jogo. Passava 2 meses, o cara trancava a faculdade. Não gostava, não tinha visto antes, não tinha tentado nada, não curtiu, Certo. achou que era meio difícil, pô, muita matemática, não sei, né? Então acho que antes mesmo de você pensar na faculdade, pensa mesmo em criar esse gosto. Eu acho que é isso. Pensa Certo. mesmo Certo. em desenvolver o seu eu dentro dessa área.
Aquela coisa da curiosidade também, né? Você tem que ter a curiosidade Total, de total. entender as coisas também. Bacana demais, cara. E o que você tem de recomendação em termos de livro, música, filmes, jogos ou qualquer outra coisa que você goste, que você gostaria de recomendar aqui para a comunidade? Não necessariamente de tecnologia. Perfeito. Nossa, eu acompanho assiduamente conteúdos asiáticos, né, por exemplo. Então, tipo, o jogo que eu tô desenvolvendo agora, o protótipo, por exemplo, é um jogo que chama Tales of the Samurai, que ele é baseado em um livro que eu tenho aqui, que é um livro que é... Deixa eu ver... Acho que ele tá aqui, deixa eu pegar ele aqui. Uhum. Então, normalmente, quando a gente não tá falando de tecnologia, esse aqui é o tipo de coisa que eu curto muito. Legal. Coisas voltadas, inclusive na parte de filmes, eu adoro assistir filme relacionado àquela época dos samurais, né, o Japão antigo, como que era. Então, não sei se você já viu um filme que tem do Tom Cruise, de Sim, 2005, eu acho, que é o The eu Last vi. Samurai. Deixa eu ver. Filme maravilhoso, tipo, os atores ali todos falando japonês, Tom Cruise tá hora aprendendo e falando japonês também, tipo, bem desenvolvido, muito legal. Então, curto muito isso. E acho que de jogo vai ser no mesmo ritmo também, cara. Nossa, eu adoro os jogos hoje em dia que são muito voltados para Souls-like. Não sei se você já viu esse estilo, né? Aquele jogo que é muita trocação sincera ali, você ou você bate ou você morre. Então, um dos jogos que eu tenho que eu jogo muito aqui é o Sekiro. Legal, cara. E acho que é isso. É engraçado ver porque quando não se fala de tecnologia, muita parte minha é voltada para samurai. Tanto que eu tenho umas katanas aqui, não sei se dá para ver. Eu consigo ver lá atrás, sim. Cara, você falou que é cinéfilo, qual que você está assistindo no momento? Tem alguma série que você está assistindo? Ou algum filme que você está Eu, vendo? eu acabei de zerar a série do Shogun. Não sei se você já viu essa série. A original? Mas, não, a nova que teve, eu acho que da Disney Plus, se não me engano. Não, não vi não. É, ficou muito legal, muito legal. Mesmo ambientação impecável, tipo, os detalhes, todo Legal. mundo falando japonês, aquela história dos imigrantes, né? Que antigamente só tinha Portugal, porque Portugal tinha dividido o território com a Espanha, e aí vem uns holandeses e uma galera da Inglaterra chega no Japão, e aí os japoneses descobrem que o mundo não é só português, né? Não é só Portugal. É, Muito da hora. essa é bacana demais, cara. E E é uma muito série legal. que, incrivelmente, por incrível que pareça, apesar de ser uma série sobre o Japão naquele período de samurai, é uma série muito política, que envolve muito essa guerra meio que fria ali dos portugueses tentando dominar os japoneses e os japoneses pensando que estavam dominando os portugueses por causa da questão de troca, né? Não, eu te dou seda, tu me dá moeda. Então é muito mais político o negócio, né? E é muita tensão, é muito plot twist, é bem legal. E, cara, eu tenho um backlog enorme de série, tem tanta coisa. E eu gosto muito de assistir ficção científica, né? Então tem sempre alguma coisa de ficção científica que eu tô assistindo. Inclusive, Tipo o quê? tô assistindo Foundation, não sei se você conhece, da Apple. E eu li os livros, a trilogia. É uma trilogia escrita por um autor, né? Chamado Isaac Asimov. E eu li essa trilogia. Foi um presente de aniversário que eu recebi na 1986, quer dizer, tem tempo. Tu não era nascido ainda. E eu li os livros e a Apple lançou a série, tem 3 temporadas já, acabaram de renovar a temporada 4. Ontem foi o último episódio da temporada 3, eu não assisti ainda. E é fantástico, cara, os atores são muito interessantes. A história, basicamente, é o seguinte: tem um Império Galáctico, né, com um monte de planetas e civilizações diferentes, e tem esse império controlado por imperadores que eles morrem, mas eles são clonados, entendeu? Você tem aquele imperador, o imperador vive para sempre, mas através de processo de clonagem. E lá um belo dia, um matemático aparece, ele cria uma ciência chamada psicohistória, e ele vem para os imperadores e fala o seguinte: olha, o império minha ciência aqui está prevendo que o império está em decadência e vai, sei lá, daqui a 1000 anos, esse império aqui não vai existir.
e vai levar 10 mil anos para ele voltar a ser o que era, entendeu? Mas através dessa ciência que eu criei, eu consigo reduzir essa regeneração do Império em 1000 anos em vez de 10 mil anos. E daí tem toda uma coisa que acontece em torno dessa confusão toda, cara, é incrível, entendeu? São países não, planetas diferentes, né? Pessoas diferentes, e alienígenas e outras coisas diferentes. Todo um ecossistema intergaláctico, entendeu? Para quem gosta dessas coisas, é um prato feito. Para quem não gosta, fica longe. Não, parece muito interessante. É interessante, sim. Vale a pena. Dá uma olhada na primeira season, se você tiver acesso, e ver se você gosta. Tem feito propaganda dela nas minhas entrevistas aqui, que realmente é bem, bem legal. E, cara, a gente já está conversando aqui há mais de uma hora. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Eu tenho sim, eu tenho uma pergunta. Acho que aí você leva para as próximas entrevistas. Perfeito. O que você faria se você não tivesse na área atual, sabe? Boa. O que você escolheria para fazer? Boa. Já vai ser incorporada nas próximas entrevistas. Mas deixa eu aproveitar e perguntar aqui. O que você faria se você não estivesse na área atual? Eu gostaria muito, cara, pode parecer besteira, mas eu acho que eu investiria em ser jogador de futebol. Incrível, incrível. Fantástico, cara. Totalmente, cara. Ai, ai. Sonho de criança, sabe? De quando era bem criança. Hoje em dia, curiosamente falando, eu não gosto de futebol hoje em dia. Que incrível. Mas você teria investido. Você joga bem? Eu jogava antigamente, quando eu era bem criancinha, eu jogava. Até uns 15 anos ali, jogava. Legal, legal. Bati uma bola. Hoje em dia é complicado, hoje em dia, fumante, já não aguenta dar 2 carreirinhas que já fica cansado, tá ligado? O primeiro passo é cortar o cigarro aí, cara. Mas tem tempo, cara. Tu tá mais novo que o Messi. Mas a gente tem a mesma idade, né? Não, eu tenho 32, eu acho, não sei. Eu não tenho certeza que idade que ele tá. Acho que ele não tá mais velho que 32, não. Tem que olhar isso. Mas, cara, isso é uma pergunta muito boa, né? E uma pergunta muito difícil também, né? Para as pessoas. Se você perguntar isso para mim, sinceramente, eu não sei não, bicho. O que o Marcelo faria se ele não fosse o Marcelo de hoje? Eu não sei, cara. Eu acho que o lance também é o seguinte, cara. Eu comecei a minha carreira como programador, mas eu já fiz tanta coisa diferente dentro da área de tecnologia. Já trabalhei com gerenciamento de projeto, essa área de saúde, trabalhei com construção de fibra ótica, grandes redes, trabalhei com software, eu estou trabalhando em empresa de software novamente. Mas não sei, se eu não tivesse trabalhado nessa área de tecnologia, eu não sei. Uma coisa que eu gosto muito é de dar aula, né? Eu já tive um segundo emprego como professor. Eu dei aula em faculdade no Brasil por 4 anos antes de eu sair do Brasil. Talvez teria sido um caminho. Agora, uma coisa que eu tenho certeza absoluta, eu não seria um bom jogador de futebol, que eu sempre fui o último a ser escolhido quando eles fazer aqueles times da rua, sabe como é que é? Eu era a última criança a ser escolhida porque eu era totalmente incompetente no futebol. Mas, cara, bacana demais. Eu vou incorporar essa pergunta aqui, anotar aqui e botar para a pergunta que está faltando realmente no catálogo de perguntas aqui. Eu achei até engraçado você não ter essa pergunta ainda. Boa, tá faltando aqui. E é bacana ter esse feedback aqui de ter essa pergunta incorporada, né? Que eu acho que talvez seja uma reflexão do que eu penso, né? De ser tão difícil em me imaginar em outra área, que talvez eu tenha dificuldade de imaginar outras pessoas que com a carreira que você tem, com o que você me escreveu aqui, que você iria para um outro caminho, entendeu? Mas é tipo aquela realidade, como aquela coisa da realidade paralela, né? Você cria um universo paralelo, sim. O que o William Frantz daquele universo paralelo faria, né? É bem interessante. Isso aí dá uns 3 podcasts aí para conversar sobre esse tema, né? Dá para ir longe. Tá bacana demais. E vem cá, aqui, a gente está falando aqui um tempinho já, né? E para quem quiser acompanhar o teu trabalho e entrar em contato, fazer pergunta, onde é que o pessoal te acha? Compartilha qualquer coisa que você queira compartilhar de rede social, o que você quiser mencionar, o website, blog, menciona aqui, por favor. Claro. Então,
o único canto onde eu sou ainda ativo de fato, né? Apesar de eu ter LinkedIn e tudo mais, o único canto onde eu sou ativo de fato é no Twitter. E eu posto coisas diversas no Twitter relacionadas à tecnologia, relacionadas ao progresso do desenvolvimento do protótipo do meu jogo, né? E coisas, às vezes, que são relacionadas somente a Riot, então, algum update de segurança que teve, etc., algo que pode ser útil para as pessoas que estão tendo dúvidas, né? Atualmente a gente está nesse processo de lançamento do 2XKO, né? Ou então mais carinhosamente apelidado como Chuchuco. E a gente está no lançamento do Chuchuco e tá no beta fechado ainda, mas desse beta fechado ele vai partir pro jogo oficial. Sensacional. E aí como eu tô em on-call o mês inteiro, por conta desse beta fechado, eu tô postando somente coisas do Chuchuco, né? Então, tipo, tirando dúvida das pessoas. Teve alguma atualização de tal coisa, acompanha lá, etc. Mas é isso. O meu Twitter é Frantz_William, então é só o inverso, né, do meu sobrenome com o meu nome, Frantz_William. Eu posso deixar em contato com você para você botar na descrição do podcast também, se quiser. Perfeito. E lá é o canto onde eu estou sempre respondendo e conversando e interagindo. Quiser mandar mensagem, falar sobre qualquer coisa, acho que lá é o melhor canto, até melhor do que o LinkedIn para mim. Sensacional. E, cara, prazer enorme. Muito obrigado aí por você tirar um tempo do teu dia, né? Como tu disse, para vocês são 2h30 da tarde em Fortaleza. Isso, 2h25. Praias maravilhosas, e tu tá aqui conversando comigo. Isso, prazer foi meu, cara. Muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso te conhecer. Convide mais vezes também. Com certeza, com certeza. A gente tem que conversar sobre aquela proposta que eu fiz lá que a gente estava falando offline, sobre você dar uma apresentaçãozinha num sábado aí sobre Elixir, mostrar para a moçada aí, isso aqui funciona assim, isso aqui é o caminho das pedras para você entrar nesse negócio aqui. Seria bacana demais. Perfeito. Eu não faço a menor ideia de como é que faz live, mas aí tu me explica e a gente vai junto. A gente organiza, te ajuda a organizar e a gente executa. Obrigado pelo tempo aí, cara. Fica 2 minutos comigo aqui que eu vou falar um negócio contigo aqui. Deixa eu parar de gravar aqui. Espera só um segundo. Deixa eu apertar o botão aqui de parar. O meu pesadelo sempre quando eu entrei